irmãos, a primeira aliança é quebrada. Já no Éden, no terceiro capítulo da Bíblia, é quebrado a aliança. Mas, irmãos, quem é Deus? Deus é um Deus de misericórdia e de perdão e de segunda chance. E quem somos nós? Pecadores que precisam ser amados por um Deus bondoso e misericordioso desse jeito. Já em Gênesis 3,15, coloca para a gente, Dre. Então, irmãos, as coisas deram errado. O que acontece? Deus dá uma solução e Deus já começa a apontar para um novo horizonte lá no futuro que seria mais bonito. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que quer dizer isso, irmãos? Deus falando à antiga serpente, a Satanás, dizendo, você conseguiu uma vitória parcial aqui no jardim. Você tentou o ser humano me traiu. E aí Deus dá as consequências do pecado para o primeiro casal. Mas depois Deus olha para a serpente e fala, eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, Satanás, e o descendente da mulher. Esse descendente ferirá a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Esse texto, meus irmãos, é chamado de proto-evangelho. É a primeira vez na Bíblia que Deus já fala, eu tenho um plano. A coisa não acaba aqui, eu tenho um plano. E vai vir um descendente da mulher, um nascido dessa mulher, um descendente que vai pisar a cabeça da serpente. Nesse processo, meus irmãos, a serpente morderá o seu calcanhar. Então, ele vai sofrer um dano, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Meus irmãos, a Bíblia é um livro todo amarrado, vocês vão ver hoje. E já nesse primeiro capítulo, Deus profetiza uma nova aliança em que Jesus Cristo viria para nos salvar, para consertar a bagunça que a gente faz em romper alianças. Mas não para por aí, irmãos. A próxima aliança que Deus faz com o homem é com Noé. Adão e Eva começam ali a formar as famílias, as pessoas vão se reproduzindo, e, irmãos, a maldade humana não tem limites. O mundo em Gênesis 6 está tão caótico, e a maldade humana está tão grande, que fica em níveis insuportáveis, e Deus decide enviar o dilúvio. E Deus mata toda aquela geração, os animais, mas Deus preserva Noé, um homem justo e sua família. Gênesis 8, 21, o texto diz assim, depois que aconteceu tudo, irmãos, Noé levanta um sacrifício a Deus, e aquela fumaça sobe. E a Bíblia fala, e o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Olha quem somos nós, segundo Deus. Porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como os fiz desta vez. Meus irmãos, mais uma vez, Deus mostra quem somos nós, mas Deus mostra quem Ele é. Ele preserva a família de Noé, e a partir deles, Deus vai gerar uma nova geração que vai honrar o seu nome. Deus preserva essa família, e Deus poderia ter desistido de tudo, irmãos, mas Deus, pelo seu grande amor, Ele persiste na aliança com os seres humanos. E não para por aí, meus irmãos. Deus vai fazer talvez uma das alianças mais famosas do Velho Testamento, que é a aliança com Abraão. Então, depois do dilúvio, o ser humano começa de novo. Agora vai. Não vai, irmãos. Eles fazem a Torre de Babel. Eles querem chegar até Deus, ser semelhantes a Deus. Perceba, irmãos, a serpente está por aqui, está passando ali nos homens. Passa por Babel, passa pela família de Noé, mesmo depois do dilúvio, e ela diz, vocês podem ser semelhantes a Deus. E eles decidem fazer uma torre, vocês sabem, Deus confunde as línguas, e agora o mundo está dividido entre povos. Mas o nosso Deus é misericordioso, e Ele fala, eu vou escolher um povo especial para mim. E na pessoa de Abraão, em Gênesis 12, verso 1 ao 3, olha o que Deus fala com esse homem. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha a aliança que Deus faz com Abraão. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar.
E olha Jesus Cristo aqui de novo, irmãos. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, Deus escolhe Abraão, e através de Abraão, esse povo. E aqui, meus irmãos, é uma aliança diferente, porque não tem condição. A condição é: Abraão, se levante, eu vou te abençoar. E qual a condição? O que Abraão faz? Eu creio, Senhor. E a Bíblia diz, ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Guarde essa aliança, irmãos. É uma aliança que não depende de nós, não dependia de Abraão. Deus chamou e falou, eu te abençoarei. Tanto, irmãos, que tem um episódio em Gênesis 15, que ele é muito difícil da gente entender, mas ele é lindo, irmãos. Naquela época do passado, se eu fosse fazer um acerto com o pastor Antimo, uma aliança, um compromisso, eu ia chamar o pastor Antimo, a gente ia num campo, a gente ia pegar um boi e ia cortar o boi no meio. Ia colocar uma metade aqui, uma metade aqui. E aí eu e o pastor passávamos por dentro desse animal cortado. Bizarro, né, irmãos? Mas é assim que eles faziam. Você passa por dentro daquele animal falando assim, assim aconteça comigo se eu romper essa aliança. Olha que prática que eles tinham. Era um senhor que se relacionava com um deputado dele ali, alguém que estava cuidando das coisas dele, e os dois passavam dentro desse animal cortado. E eles falavam, assim aconteça comigo se eu descumprir essa aliança. Agora, o que Deus faz com Abraão, irmãos? Deus está conversando com ele e cai um sono profundo em Abraão. E ali ele começa a ver, ele tá enxergando, mas não está. E o que Deus fala para ele? Abraão, corte os animais e deixe preparado. E Abraão faz isso, corta os animais e deixa preparado. E o que acontece, irmãos? Gênesis 15, do 17 ao 18. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo, a sua descendência dei essa terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. O que está acontecendo aqui, irmãos? Quem passou por dentro dos animais? Só Deus, na figura da tocha fumegante. Abraão não passou, irmãos. E aqui já é um vislumbre da nova aliança que viria. Porque se Deus depender da gente cumprir a nossa parte completamente, irmãos, não há aliança. Somos todos pecadores. Então, nesse momento, Deus, na sua glória, Ele fala, Abraão, a gente vai fazer um trato, mas só eu vou passar, porque você não é capaz de passar. E quem descumprisse a aliança, irmãos, era quem deveria morrer, não é? Mas o nosso Deus passa ali, irmãos. E quando a gente descumpre a aliança, Deus em Cristo morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados, irmãos. Então Deus está ali já simbolizando, ó, eu vou passar por vocês, porque vocês não têm capacidade de guardar uma aliança. Essa era a antiga aliança, essa era a aliança de Abraão. Então é uma aliança diferente porque não tem nenhuma condição, apenas a fé. Guarde isso, meus irmãos. A próxima aliança, que talvez seja a mais famosa, a aliança de Moisés, que sempre que a Bíblia vai se referir como a antiga aliança, é a aliança de Moisés. Então Deus chama esse povo, Abraão tem um filho de forma miraculosa, Deus levanta essa família, eles se multiplicam, só que eles viram escravos no Egito, você conhece a história. O povo, os filhos de Abraão se multiplicam tanto, eles viram escravos no Egito, e eles sofrem por 400 anos, até Deus levantar um outro libertador chamado Moisés. E aqui, meus irmãos, assim como na aliança de Noé tinha um símbolo, que era o arco-íris, Deus usou um símbolo. Eu vou firmar um símbolo com vocês da minha aliança, é o arco-íris. Aqui, na aliança de Moisés, Deus tem a lei. Então Deus liberta o povo do Egito com mão poderosa, tira eles da servidão, e agora Deus faz uma aliança diferente, porque Deus fala assim, eu estou com vocês, eu faço uma aliança, só que eu estou dando uma lei que vocês têm que obedecer. E aí, irmãos, a de Abraão não tinha lei, porque nós não conseguiríamos. A de Moisés tem várias leis, Levítico 26, do 1 ao 4. Olha o que Deus diz, não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna,
nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Meus irmãos, a lei de Moisés exigia, vocês perceberam que tem um se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados. Se vocês me desobedecerem, vocês vão sofrer. E essa lei, irmãos, será que agora vai? Agora vai dar certo. Irmãos, essa lei foi criada para dar errado. É isso que o Novo Testamento diz. Paulo vai dizer que a lei de Moisés, ela era imperfeita e ela não conseguia aperfeiçoar ninguém. Sabe para que serviu os 10 mandamentos, irmãos? Para mostrar que a gente é incapaz de obedecer a Deus pelas nossas próprias forças. Se tivesse alguém que batesse no peito e falava, pode mandar as regras que eu cumpro, Deus mandou os 10 mandamentos para que ninguém pudesse se levantar e dizer, eu tenho chance de me salvar. A função da lei, como diz a Bíblia, era revelar ao homem o seu pecado e ensinar a necessidade de um sacrifício. Pela primeira vez na Bíblia, Deus levanta esse conceito. Eu estou dando uma lei. Toda vez que vocês quebrarem essa lei, vocês estarão em pecado. E como que aplaca o pecado? Mata um animal. Porque esse animal vai pagar o preço que vocês deveriam pagar. E aqui Deus ensina esse conceito do sacrifício. Vocês percebem, irmãos? Deus estava criando uma situação para apontar para um sacrifício que viria no futuro, o sacrifício de Jesus Cristo. A aliança mosaica é insuficiente e eles mesmos sabiam disso. Se você ler Deuteronômio 30, eu não vou ler aqui no telão, mas Moisés fala, Deus deu a lei, mas vocês vão tudo desobedecer. É basicamente isso que ele fala para o povo. E vocês vão ser levados escravos. Mas, olha o que diz o finalzinho do verso 6 do capítulo 30. Guarde essa mensagem para vocês como uma promessa para a sua vida. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Amém, irmãos? Deus está dizendo, através de Moisés, eu estou dando uma lei, ela vai dar errado, porque ela é para dar errado. Porque ela é para mostrar que ninguém consegue obedecer a Deus pelas próprias forças. Então, entre nós, irmãos, não há orgulho, não pode haver acusação, pecador, 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 santo. Não, a lei de Deus vem para passar uma rasteira em todo mundo e dizer, todos somos pecadores e necessitados de um sacrifício perfeito que limpe o nosso pecado. A diferença é que cada um tem um pecado diferente. Uns é mais explícito, outros é mais escondido. Irmãos, todos precisamos da graça de Deus. E Paulo vai dizer, lá em Gálatas, que isso tudo era para acontecer desse jeito. Mas essa aliança de Moisés durou por muito tempo. E realmente, irmãos, quem desobedecia era punido, quem obedecia era abençoado. E a penúltima aliança, meus irmãos, foi a aliança com Davi. Deus prometeu a terra para eles. Vocês vão ter a terra prometida. E o que o povo faz, irmãos? Entra na terra. Aí foi uma bênção, tudo deu certo. Não, irmãos. Eles entram na terra e começam a pecar, começam a aprender as práticas daqueles povos, dão as costas para Deus, e aí cada um faz o que quer. Isso está em Juízes. Cada um fazia o que queria. Mas Deus levanta um homem, irmãos, Davi. Um homem segundo o seu coração. E Deus faz uma aliança com Davi. Isso está em 2 Samuel 7, do 12 ao 16. Coloca para a gente, Dre. O texto diz assim, irmãos. Quando os seus dias, Deus falando para Davi, quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho.
Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia, olha a promessa de Deus, não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Último verso, 16. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono, perceba isso, irmãos, será estabelecido para sempre. Essa promessa, irmãos, ela é meio confusa para nós, porque Deus está falando de quem? De Salomão? Porque fala, ele construirá um templo para mim, e se ele for transgredir, eu vou punir. Ele está falando de Salomão? Sim. Mas vocês percebem que essa promessa não pode ser só sobre Salomão, porque Deus está falando de Davi. Você vai ter um descendente eterno, e o seu trono não terá fim. Então, irmãos, o Velho Testamento faz sempre isso. Ele fala uma coisa de alguém do velho, mas que está apontando para quem é o descendente de Davi. É Jesus Cristo, filho de Davi. Ele é esse que viria reinar para sempre. Porque, irmãos, o povo de Deus estava pensando, não, a gente está vivendo um caos, mas se colocar um rei, as coisas vão dar certo. E o que acontece, irmãos, com o próprio Salomão? Ele teve 1000 mulheres e morreu em uma situação muito triste. Os próximos reis depois deles, teve alguns bons, teve alguns péssimos. Então os reis não resolveram o problema. Por quê, irmãos? Não eram soluções. Eles eram sombras que apontavam para o Rei dos Reis, que viria para nos salvar, Jesus Cristo. Então, a aliança de Deus com Davi, ela é uma aliança importante. Mas ela é uma aliança ainda incompleta. Porque Deus está falando, você terá um descendente, Davi. De repente, Davi falou, é Salomão. É Salomão e agora tudo vai... E realmente, irmãos, eles tiveram um reino, o maior rei de Israel foi Salomão. Mas ele caiu como nós caímos. Então, irmãos, quem somos nós? Somos Davi, somos Salomão, somos pessoas que caem. Mas quem é o nosso Deus? É quem levanta as pessoas e cumpre as suas promessas. Amém, irmãos? A frase Deus é fiel virou um clichê, irmãos, mas ela é a maior verdade que existe. Deus é fiel às suas promessas. E ele disse, Davi, nunca faltará um descendente seu no trono, e esse reino será eterno, falando sobre Jesus Cristo. Então, irmãos, precisávamos de uma aliança melhor. Vocês concordam que nada deu certo até agora? Precisávamos de uma aliança melhor. Irmãos, os reis de Israel falham em revelar o caráter de Deus, e agora Deus começa a dar pistas para os seus profetas, Jeremias e Ezequiel. Jeremias 31, irmãos, é talvez o texto mais explícito dessa nova aliança. E é aqui que a gente está, graças a Deus, irmãos. Estamos na nova aliança. Jeremias 31, do 31 ao 34. Deus, já no Velho Testamento, 600 anos antes de Jesus, Deus está dando pistas de qual seria o novo relacionamento dele com o homem. Não mais aquelas leis, mas olha agora o que Jeremias diz, e guarde essa palavra para você. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Irmãos, aqui eles estavam na Babilônia, como escravos. Tudo dando errado. Deus já tinha punido eles. Eles estavam no fundo do poço, como povo. E Deus levanta Jeremias e fala, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha o que Deus diz. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão como um bebezinho, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Olha o paralelo com o casamento aqui, irmãos. 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Faz isso com a gente, Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades
e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quem recebe essa palavra, irmãos? Esse é o nosso Deus, irmãos. A coisa no fundo do poço. Imagina um crente fiel de Israel vendo o povo na Babilônia, pensando: Senhor, onde está a sua promessa? E Deus levanta Jeremias e fala: eis que vem dias em que a lei não vai ser escrita mais em tábuas de pedra, mas vai ser escrita no coração daquele que te adora. Irmãos, a gente precisa dessa bem-aventurança na nossa vida, que Deus escreva as suas leis dentro do nosso coração, porque é só isso que vai nos transformar, irmãos. E as alianças anteriores prepararam o povo de Deus para adentrar nesse novo tempo. Deus fala: eu tomei Israel pela mão. É essa figura mesmo, irmãos. Tudo até chegar a Cristo é como se as pessoas fossem um nenezinho, que Deus está falando: agora pega na mão, agora pega na mão, agora você vai aprender a andar. É a lei de Moisés, é o povo aprendendo a andar. Agora é a lei de Moisés, agora é a aliança com Davi. Tudo isso para o povo de Israel se tornar um homem pleno. E Gálatas vai dizer que a lei foi como um tutor para a gente. Foi como aquela professora que fica: faz assim. Mas Gálatas fala: a lei foi um tutor para apontar vocês para Cristo. Então, irmãos, a nova aliança é esse plano divino de todas essas mini alianças que não deram certo, elas foram necessárias para que a gente chegasse hoje na nova aliança. E é isso que nos transforma verdadeiramente. Olha o que Hebreus 8, do 6 ao 8 diz. Hebreus 8, do 6 ao 8. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha o que nós temos na nossa mão, irmãos. Um mediador melhor e promessas melhores. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, Deus diz. Aí, o autor de Hebreus cita Jeremias 31 inteiro, o que a gente leu. Então, o que o autor de Hebreus está falando? Aquela velha aliança foi necessária, mas ela era incapaz de salvar, porque o povo é mau. Agora, a nova aliança, pelo poder do Espírito Santo, é capaz de transformar a igreja santa e gloriosa para a vinda do Senhor. Você crê nisso, irmãos? Nós dependemos da nova aliança. Então, a sua Bíblia, a gente fala Novo Testamento e Velho Testamento, mas é a nova aliança e a velha aliança. A velha aliança, quando Cristo vem ao mundo e morre na cruz, a velha aliança acaba. E nós vivemos a nova aliança pelo sangue de Jesus. Lucas 22, do 19 ao 20. Guarde isso na próxima ceia. E pegando um pão, tendo dado graças, Jesus o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Verso 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Irmãos, naquela ceia, quando o Senhor levanta aquele cálice, Ele diz: o que Jeremias profetizou vai começar a acontecer a partir de agora. Olha que bênção, irmãos. Jesus fala: o meu sangue derramado é o símbolo, é o que sela essa nova aliança no meu sangue. E aí vocês vão ter poder para resistir o pecado. Aí o Espírito Santo vai escrever as minhas leis no coração de vocês. Aí vocês serão o meu povo. Então, irmãos, clame a Deus hoje para que essa nova aliança seja verdade na sua vida. Essa aliança, ela é idêntica à aliança que Deus fez com Abraão. Nós temos que fazer alguma coisa, mas tá bom, o que eu faço? Creia. Foi isso que Paulo disse em Gálatas. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Nós cremos em Jesus, e pelo seu sangue nós somos tornados justos, e não há condenação para nós, irmãos. Deus foi capaz de traçar esse plano. É muito melhor do que qualquer série que você já assistiu. Fala aí, irmãos. Quando você assiste uma série e fala: nossa, está tudo amarradinho.
Olha a Bíblia, irmãos. Desde o princípio, Deus chamando, isso aqui vai ser uma sombra do meu filho, isso vai ser uma sombra. E agora chega Jesus, levanta o cálice e fala, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Nós vivemos essa época, tome posse dessa época. Você e eu somos pecadores? Somos. Mas se a gente se arrepende e está aos pés do Senhor, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado e nos trazer essa bênção imerecida. O que Abraão fez? Creu. O que nós devemos fazer? Crer. Senhor, eu creio e faça com que essa nova aliança seja verdade na minha vida. O que isso tem a ver, irmãos? Com o casamento. Devemos honrar nossas alianças para revelar o caráter de um Deus que honra as suas alianças. Deus faz promessas e as cumpre. O seu povo deve fazer promessas e as cumprir. E o que vai acontecer aqui hoje, irmãos, não são juras de amor, não são eu vou estar com você até quando as coisas estiverem boas. O que vai acontecer, e Deus planejou o casamento para ser uma aliança. O pastor Tim Keller, que é um homem que a gente admira muito, ele diz o seguinte: votos de casamento não são uma declaração de amor presente, mas uma promessa de amor futuro que envolve compromisso mútuo. A cerimônia não deve ser, em primeiro lugar, uma celebração de como nos sentimos no momento. Em vez disso, na cerimônia de casamento, você se coloca diante de Deus. Henrique e Gabi, vocês estão diante de Deus. Vocês estão diante da sua família e das principais instituições da sociedade. E o que vocês vão prometer hoje? Ser amoroso, fiel e leal a outra pessoa no futuro, independente das variações interiores de sentimentos ou exteriores de circunstâncias. Isso é casamento, irmãos. A gente está aprendendo como sociedade de que se eu amo, eu estou casado. Se eu não amo, não quero mais estar casado. Acabou o amor. Irmãos, não é o amor que faz o compromisso. É o compromisso que sustenta um ambiente para o amor acontecer. Casamento é sobre pacto, compromisso e aliança. E não como nós nos sentimos no momento ou, no futuro eu não sei. Não. Vocês estão se comprometendo um ao outro até que a morte os separe. Henrique, você está se doando por inteiro para a Gabi. Gabi, você está se doando por inteiro para o Henrique. Não é um contrato de compra e venda, não é um acordo, é uma aliança. Assim como o nosso Deus faz uma aliança com a gente, Deus chama, através do casamento, vocês estão imitando o caráter do Deus de vocês, que é: faça uma aliança e cumpra as suas promessas. E esse é o melhor ambiente para que uma criança nasça. E veja, Henrique, você cumprindo as suas promessas. Veja, Gabi, você cumprindo as suas promessas. Quando uma criança vê promessas sendo cumpridas, é outra vida. É outra vida que ela vive. Porque ela vê, Deus é fiel, os meus pais também são. Então isso faz sentido. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Que você possa sair daqui sabendo quem Deus é. Deus é esse Deus misericordioso, perdoador e que trouxe para nós uma nova aliança no seu sangue. E nós temos que fazer o quê? Crer. E crendo, pedindo: Senhor, nos ajude a cumprir as nossas promessas para a Tua glória. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, fazer uma oração e depois a gente vai partir para as formalidades. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus de aliança e um Deus de promessa, Senhor. E nós reconhecemos que nós somos iguais, Senhor, o povo de Israel, que te traiu tantas vezes, um povo rebelde, um coração duro. Mas, Senhor, nós aqui estamos presentes, as ovelhas do teu pasto, Senhor. Nós reconhecemos a nossa necessidade de ti, Senhor. Cada um de nós aqui reconhece, nós precisamos de um sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus, que foi feito na cruz do Calvário. Senhor, faz essa nova aliança ser verdade nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor escreva as tuas leis nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor converta no Senhor, para que a gente possa
desfrutar dessa bênção de que os seus pecados serão perdoados e das suas iniquidades eu não mais me lembrarei. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo nós sendo pecadores, o Senhor é um Deus de amor, de graça, e o Senhor traçou todo esse plano para que o teu Filho Jesus morresse naquela cruz e pagasse o preço por nós, Senhor. Por isso nós pedimos, nos ajuda, Senhor, a cumprir as nossas alianças, a cumprir as nossas promessas, Senhor, para nós revelarmos para esse mundo perdido, de que nós somos filhos de um Deus que é fiel e que cumpre a sua palavra. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.